Livro Pureza e Formosura, Monsenhor Tiamer Todt, Bispo da Hungria, 1953. Capítulo 6. Aquele que se vence, vence. Maria de Agreda, correspondência com Filipe IV. No meio da vida frívola da corte de Filipe IV, ergue-se a voz de uma mulher. As suas palavras voam dos claustros franciscanos de Agreda até os salões reais, onde a voluptuosidade e o prazer fazem por vezes esquecer os sagrados deveres da vida. Que fazer, Soror Maria? Escreve angustiado um monarca e conta-lhe as suas lutas e tentações. Aquele que se vence, vence, lhe respondeu da sua pobre cela a clarividente e austera religiosa. Querida rapariga, acaso também tu, acossada pela tentação, me perguntarás: que hei de fazer? Vencer-te, não dar entrada à tentação, conservar a tua pureza. Onde se guarda um precioso tesouro, é que se põe uma fechadura mais resistente. E quanto maior é a fortuna que se guarda, melhor se fecham as portas contra os ladrões. O teu maior tesouro é a sua pureza. Guarda, pois, com incansável perseverança, as portas por onde penetra o inimigo para roubar-te este tesouro da tua alma. Vigia todos os teus sentidos. Vigia os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus olhares, os teus atos e, principalmente, cuida em não dar o primeiro passo em falso, porque atrás da primeira queda, com facilidade vêm as outras. Sei bem que neste período de inquietação em que te encontras, nesta quadra em que o sangue te ferve nas veias, tens de estar constantemente de sobreaviso se quiseres conservar o equilíbrio da tua alma. Mas agora já sabes claramente que está em jogo todo o teu futuro. E é bem compensador combater com perseverança para assegurar o grande tesouro que deve ser o teu ideal nos anos juvenis. Esse grande tesouro é o caráter. Primeiro, vida pura, alma pura. Estás preparada para todos os combates, desde que conseguiste salvar a tua pureza. Sabes que para a vida do corpo é necessária a limpeza, casa limpa, fatos limpos, comidas limpas, ar puro. E sabes também que a primeira condição de vida para a tua alma é uma moral pura. Ao esfregar uma escada, começa-se o trabalho pelo degrau superior. De modo análogo, para purificar a tua vida, hás de começar o trabalho de limpeza pelo mais alto, pelos pensamentos. Conserva, pois, a pureza não somente nos atos e nas palavras, mas também em todos os pensamentos, porque quem peca contra esta virtude, seja como for, ainda que só pelo pensamento, já começa a minar o precioso palácio da sua alma. E será questão de tempo o desmoronamento definitivo. Bem-aventurados os puros do coração, porque eles verão a Deus. Provérbios 4, 23. O espírito da pureza é tão sensível como o cristal da Boêmia. Vai se deitando em água fria a matéria que o há de formar, com tal cuidado, porém que não se lhe pode tirar o mais pequeno fragmento, porque ao primeiro toque o cristal desfaz-se em pó. Tu também serás completamente pura, pura até os pensamentos, ou te transformarás em pó. Neste ponto não há meio termo. Com a pureza, com a honra, não se pode regatear, nem é possível ser honrada a meias, nem o é tampouco ser pura a intervalos. E muitas vezes a impureza do pensamento e da fantasia podem construir um perigo maior para a saúde que o próprio ato proibido. Guarda o teu coração com toda a vigilância, porque dele emana a vida. Santo Agostinho, que na juventude sofreu grandes tentações e teve profundas quedas, explica desta maneira a triste situação. Antes de cometerem o pecado da desobediência, os nossos primeiros pais dominavam o instinto sexual, como hoje dominamos, por exemplo, os nossos dedos.
Movemo-los como e quando queremos. Mas não sucede o mesmo com os rebeldes incentivos da concupiscência. Levantam-se e despertam em nós pensamentos, sentimentos, desejos, movimentos, mesmo quando não queremos, e não cessam por mais que o desejemos. Declaro-lhes guerra, esforço-me por pô-los em fuga. Inútil, não me obedecem. O homem, prossegue o santo, cometeu o desatino de desobedecer ao Senhor no paraíso. Agora Deus impôs-lhe como castigo e como lição uma coisa semelhante. Uma parte do homem, o desejo sexual, não obedece, mas segue os seus caprichos contrariamente à razão e à reflexão. Que se conclui disso? Que não é lícito suscitar em ti, sem motivo ou voluntariamente, este dilúvio que tudo invade. Se ele principiar sem culpa tua, não te é lícito permitir que ele avance e te domine. Nos primeiros momentos, a voz do instinto não é mais do que uma tentativa. Ainda podes opor-te, podes orientar a tua atenção para outros pontos, e estarás sã e salva. Mas se tu cederes ao primeiro pensamento, já te escapou a rédea da mão e não sabes qual será o fim. Segundo, se não consentes, não há pecado. Serão os teus pensamentos, os teus desejos repentinos e veementes, os que te oferecerão maior dificuldade, porque são os que menos dominas. Desejo, por isso, chamar-te a atenção para este particular e assim livrar-te de escrúpulos vãos. A inclinação para o mal não é pecado. O que importa é a decisão da vontade. Se lhe põe um limite, a inclinação natural transforma-se em caráter. Pelo contrário, se permites que se apodere de ti, transformar-se-á em paixão. Não somos responsáveis dos nossos pensamentos enquanto não são conscientes, isto é, deliberados e consentidos. Notarás muitas vezes que em qualquer lugar e momento, acaso a estudar, a jogar, ler ou mesmo rezar, te assaltam de repente maus pensamentos e a tua consciência delicada pensa com preocupação se não terás já maculado a pureza da tua alma. Tranquiliza-te. Se chegarem sem dares conta deles, não é responsável. Não evitaremos que os pardais voem por cima da nossa cabeça, mas sim podemos evitar que pousem e se aninhem nela. O que importa é ser forte, agora, neste instante e em seguida, sem um momento de demora. Toma com pulso firme a rédea dos teus pensamentos, põe em fuga o hóspede indesejável e fica descansada. Que hás de fazer? Primeiramente, repeli-los com o ato positivo da tua vontade, pedindo ao Senhor graça para jamais consentir neles. Depois, ocupar-te em qualquer outra coisa, a fim de que os maus pensamentos sejam imperceptivelmente substituídos por outros. Aplica-te a uma leitura interessante, joga, senta-te ao piano, trabalha, estuda, cose, reza, canta, até que tua fantasia esteja limpa de toda imagem impertinente. Mas falo com tranquilidade, sem te angustiares, nem excitares com isso. As imagens torpes são como as moscas zumbindo e pousando em nós. Não vale a pena arreliarmos-nos, é difícil afugentá-las e inútil ficarmos irritados, porque elas voltam, ainda mais insistentes e descaradas. Não entres em combate imediato com tais pensamentos. Quando te voltas para eles, ainda que seja com o fim de combatê-los, já ganham força. Os mais prudentes é virar-lhe as costas, deixá-los. Chamam, batem à porta da tua alma, insistem. Diz para ti, mesma com desdém, aqui não entrareis. Despacha-os na primeira ocasião, porque se te pões a conversar com eles, tornam-se perigosos. Não te assustes, continua em paz o teu caminho. Os cães ladram-te com maior impertinência se notam que tens medo deles. Mas se passas com sangue frio, despreocupada, baixam a cauda
e envergonhados vão meter-se na sua casola. Aprende a manter esta serenidade perante os maus pensamentos e diz-lhes com desprezo: para que tanta sagarata? De qualquer maneira, nada conseguirás. É simplesmente impossível que eu consinta neste pecado. Não te desespere ainda que tenhas de combater 10 vezes num dia ou numa hora contra tais pensamentos e desejos. Nisto é preciso teres ideias claras, porque habitualmente as raparigas de consciência delicada desperdiçam muitas energias e esfalfam-se na luta espiritual por falta de orientação. O instinto da carne e a sua maturação entram no plano de Deus. Portanto, se em ti surgem tais pensamentos, isto é uma consequência completamente natural do processo do desenvolvimento orgânico. Nem sequer chegam à tentação. Para cortar-lhes o caminho e impedir que cheguem a ser pecado, procede como se não desses por eles. Não te assustes, não te defendas, não te ponhas nervosa, porque assim se fixariam ainda mais. Afasta-os com uma superioridade calma, dizendo para ti própria: ai, cabecita louca, que pensamentos tens? Senhor meu Jesus Cristo, ajudai-me. E não te preocupes. Se tiveres consentido, continua a lutar e não desanimes, ainda que te pareça que tudo é inútil, que eles não se afastam, que não consegues afugentá-los. As tentações frequentes não são sinais de pecado, mas um bem para a incolumidade espiritual, já que o inimigo não assalta com renovados ataques, senão a fortaleza que, apesar de tudo, se ergue intacta. O soldado que se vê atacado pelo inimigo não tem motivo para envergonhar-se. A desonra está em render-se. Poderá confortar-te saberes que não houve pecado, se distraída e por casualidade te entretivestes com tais pensamentos, porque o não fizeste voluntariamente. Se com verdade não queres manchar a tua alma, se queres conservá-la pura, sairás triunfante de todos os combates. Non nocet sensus ubi deste consensus. São Bernardo. O pecado não está em sentir, mas em consentir. Enquanto lutaste, não pecaste. O pecado começou quando a vontade cedeu. Aconteça em mim o que acontecer, se a minha vontade não consente, não há pecado. Do que possa acontecer enquanto durmo, por mais vivo que seja o meu sonho, eu não sou responsável, a não ser que tenha dado origem a esses sonhos licenciosos com meu comportamento frívolo durante o dia, sabendo o que poderia acontecer. Portanto, cede o caminho quando vires o cão raivoso. Não preste atenção ao desejo. Dirige a outras coisas a tua atenção. Por quê? Trata-se de uma coisa asquerosa, humilhante? De maneira nenhuma. O desígnio sublime do Criador é santo. Não o deves profanar ou manchar. Terceiro, uma pérola maravilhosa. Conta-se que nos tempos do rei Arthur, herói legendário da Grã-Bretanha, se celebrou um animadíssimo torneio em Camelot. Um maravilhoso, brilhante, glória e orgulho dos escrínios reais era o prêmio destinado ao vencedor da lide. Muitos cavaleiros se apresentaram com armaduras luxuosas, as cabeças ornamentadas de flamantes plumas. A luta trava-se com dureza. Distingue-se entre os combatentes um guerreiro, cujo escudo é desconhecido e que leva um penacho de seda vermelha, bordado a pérolas, presa ao capacete. A sua espada, brandindo sobre os adversários, derriba-os com rapidez pasmosa. Ninguém sabe de onde sai tanta força e destreza. Vence os melhores campeões, a pé, a cavalo, com lança, e de todas as maneiras que as leis do torneio autorizam. A glória da sua dama e o formoso brilhante aumentam a sua destreza e o seu brio até o heroísmo, conduzindo à vitória, através de todos os perigos que sucessivamente
puseram em risco a sua vida. Um prêmio 1000 vezes mais valioso está oculto na alma de cada rapariga. O mal é que muitas jovens ignoram-no e jogam imprudentemente com este prêmio de valor imenso. Quantas maculam para sempre a sua alma, tão pura, tão branca, pouco antes? Quantas a expõem imprudentemente a graves perigos? Quantas perdem a preciosíssima pérola da virtude, porque não conhecem que o seu preço é incomparavelmente superior ao brilhante do rei Arthur? Nas grandes cidades, há entre as ruas passagens estreitas que encurtam as distâncias. São as travessas. Não há maneira de as conservar limpas. Passam muitas pessoas e vão deixando detritos, sujidade. Quantas almas de raparigas são comparáveis a estes passadiços? Pensamentos, desejos, palavras, olhares, vão e vêm, entram e saem a seu bel prazer. Será de estranhar que chegue a amontoar-se nelas a impureza, o lixo? A jovem prudente vigia sua casa. Diante das portas, põe de guarda sua vontade disciplinada e, antes de deixar entrar, exige a cada um o seu passaporte. Queres ver como? Vai pela rua adiante e chega defronte de uma montra, em que se apresentam vários quadros. A curiosidade desperte imediatamente. Vejamos esta montra. De repente, o seu olhar tropeça com o quadro obsceno, imoral, vergonhoso. Cuidado! Grita-lhe à vontade. Tu não deves olhar. A jovem vence a sua curiosidade, vira as costas e segue. É assim que deves exigir o certificado de cada pensamento, a cada conversação, a cada peça teatral, a cada livro, antes de franquear-lhes a entrada da tua pequena fortaleza, do teu pequeno templo, da tua alma, submete-os o exame. É bom? Pode entrar. É mau? Repele-se. Não se lhe abre a porta de modo algum. Se procederes deste modo, não tenhas medo de nada. Serás uma jovem heróica, de alma reta, ainda que tenhas de fugir 100 vezes dos maus pensamentos. Neste ponto, valente é aquela que foge imediatamente. Nesta luta, vencem os que fogem, repetia São Felipe de Neri. O importante é, pois, não consentir jamais, nem por um momento, em pensamentos obscenos. Noutras coisas conseguirás êxito se nelas pensares com atenção. Aqui a condição do êxito é pensar nelas o menos possível. Ao passares por um jardim, se deres conta de que um asqueroso verme caiu sobre tua mão, não te detens a examiná-lo, mas atira-lo fora imediatamente, porque de outra maneira sujar-te-ia. E se te assalta uma faúgla sobre o teu vestido, não a contemplas tranquilamente. Não examinas como vai queimando o tecido, como aumenta cada vez mais o círculo, mas apagá-la no mesmo instante, porque de outra maneira, assim terás que expulsar e sufocar os pensamentos desonestos. Chamo-te a atenção em especial sobre um ponto que pode encher de escrúpulos as raparigas de consciência delicada, se não tiverem ouvido falar dele. Quando começa o teu desenvolvimento corporal, sentes às vezes durante o sono em teu corpo certa agitação ou movimento sensual. Não te perturbes, isto não é pecado, mas efeito natural do desenvolvimento do organismo, da maturidade sexual. E ainda que com menos frequência, pode ser devido à debilidade dos nervos ou ao fato de te teres cansado demasiado no dia anterior, de teres excitado o espírito em qualquer acontecimento e etc. Isso não depende de ti, como não depende de ti o bater do coração ou a respiração. É coisa absolutamente natural. Mas a excitação, o prazer sexual que acompanha este fenômeno, também não é pecado? Não, porque não o provocaste. Também isto é inteiramente natural. Mas alerta, daí ao pecado é um passo. Pecado seria comprazer-te nisto, em estado de plena consciência, dares o consentimento da tua vontade,
Ou, o que é pior, provocares tu mesma, de qualquer maneira, a excitação. Nesses casos, levanta a Deus o teu espírito, reza, pensa noutra coisa e deixa a natureza seguir tranquilo o seu caminho até adormeceres de novo. Se nada fizeres voluntariamente, a tua alma guardará a sua inocência. Nos anos da adolescência, notarás muitas vezes certa excitação ou prurido, sem que haja qualquer motivo especial. Se isso acontecer espontaneamente, não lhes dê importância. É também o fenômeno do desenvolvimento físico. Mas cuida de que a roupa interior, por ser justa e quente, o modo de sentar-te, os movimentos imprudentes, os toques desnecessários, te não provoquem, porque excitação sexual buscada de propósito é pecado grave. Quero lembrar-te mais uma vez: tudo depende da vontade, do consentimento. No homem há o apetite sensitivo, apetite rasteiro, em que a vontade não pode mandar sempre. Por exemplo, visitas uma exposição e o teu olhar depara por casualidade com um quadro indecente. O apetite sensitivo desperta imediatamente, instiga-te ao pecado, excita-te. Isso, porém, não é um ato consciente. Não és responsável, portanto. A tua inteligência compreende bem o que se prepara contra ti. Talvez, se desviares o olhar neste momento, neste mesmo instante, e o fixares no outro quadro, desapareça a recordação do primeiro. Às vezes isso é tão fácil. Em qualquer caso, para o pecado, é necessário que tenha havido não só a sensação do apetite sensitivo, mas também o consentimento da vontade racional. E para este consentimento, é necessário que tenhas advertido, refletido que tal olhar, tal complacência, tal desejo eram pecaminosos. Quarto, o contágio da impureza. A fantasia ou imaginação é regularmente o campo de batalha em que se decide a sorte do combate travado pela pureza. É o alvo do primeiro fogo. As palavras e as obras não passam de gotas de água. A fonte está no antro oculto da fantasia. Por tal motivo, a jovem, que é dona da própria casa, a que governa os seus próprios pensamentos, procura, acima de tudo e antes de mais nada, preservar de contaminação a própria fonte. Aí é que está o essencial. Não esqueças que o contágio moral se propaga com mais rapidez do que a peste ou a cólera mais intensas. Temos de precaver-nos contra a imoralidade, como nos defendemos das enfermidades contagiosas, cuja melhor medicina é, como bem sabes, a higiene. Onde se declara a cólera, aparecem no dia seguinte cartazes chamando a atenção de toda a população, pedindo-lhe que se esmere na maior limpeza possível. Que ninguém toque na boca, com a mão, nem coma frutos que não estejam perfeitamente limpos, que se lavem com frequência as mãos e não se permita uma só mosca sobre a comida. Eu também quisera pôr cartazes escritos com letras de fogo nas almas das jovens, com as regras preventivas para conservar a pureza. Minha filha, alerta com os bacilos que propagam a imoralidade. Previne-te, porque eles pululam por toda a parte. É possível apagar o incêndio, é possível canalizar com diques uma torrente, mas o contágio da imoralidade é mais devastador que os incêndios e mais perigoso que as inundações. Sim, é necessário vigiar, dir-me-ei, mas sabe, vossa reverência, em que mundo de pecado, em que mundo de perturbação e confusão vivemos? Temos de estar de sobreaviso para conservar a alma pura. Sim, mas se em torno de mim se levantam nuvens de espuma, e se a onda suja de mil e mil tentações ameaça constantemente submergir a minha alma, sinto com pesar a terrível e legítima acusação que vibra nestas e em semelhantes queixas que muitas jovens de alma levantada lançam contra a vida moderna. Sinto, querida rapariga, que tens razão ao acusar-me, mas permite-me, não obstante, que eu não desista na minha luta, nas minhas exigências. Tu tens de permanecer pura de coração e de corpo.
Mesmo do meio das 1001 tentações da vida? Sim. Mas se hoje em dia se exibe tanto lixo nos cinemas, e se no teatro deparamos com tanta crueza? Mas, precisamente, quem te obriga a ir ver estas fitas ou peças? Mas se nos chás dançantes toda a gente se diverte com coisas nada limpas? E obrigar-te-á alguém a entrar em tais lugares? Mas se os cartazes são tão descarados e os escarapates estão tão cheios de quadros impúdicos? Que necessidade tens de contemplá-los? Se até nas ruas nos lançam gracejos que fazem corar a mulher honesta, procura não os provocar pelos teus vestidos, pelo teu andar. E se pessoas trocistas e tagarelas aproveitam a minha presença para dizer grosserias e obscenidades, corta a conversa, não as escute. Por muitas que sejam as pessoas corrompidas, acredita-me, há talvez em maior número do que tu suspeitas, jovens de vida pura, que têm de lutar como tu, e que, em vez de se desalentarem no combate, em vez de perderem ânimo e força, se agigantam para a luta. Trava amizades com elas, com as almas nobres e puras que merecem respeito. Jovens, há que se me tem queixado desta maneira. Que torturas me causa esse instinto que despertou em mim? Quantas tentações perturbam os anos da minha juventude? Por que não despertam mais tarde esses anseios? Por que nos molestam numa idade em que ainda não podemos pensar no casamento? É tão difícil o combate. Não imaginam, talvez, estas raparigas, quão sabiamente falam ao queixar-se deste mundo. Com efeito, hoje em dia, a tendência sexual desperta mais cedo do que o pede o natural desenvolvimento, o crescimento moral do organismo juvenil. A causa está em que a vida moderna se afastou demasiado dos seus caminhos naturais, fustigando a cada momento a imaginação e a sensibilidade com estímulos a que se não pode ser indiferente. Os cinemas, os teatros, as leituras, os anúncios, os numerosíssimos bailes de diversões, a vida demasiado ociosa, a falta de exercício corporal, as comidas excessivamente condimentadas, o álcool, etc., provocam o organismo da jovem da cidade muito antes e com muito maior veemência do que acontece com a rapariga do campo, que não só se fatiga em trabalhos corporais, mas leva uma vida mais natural e simples, num ambiente absolutamente isento de solicitações precoces. Convém, finalmente, notar que a rapariga entregue ao trabalho espiritual tem mais tentações desta natureza que a jovem da província. De tudo isso se conclui que é muito mais completa a preparação moral necessária a uma do que a outra. Nenhuma, porém, pode furtar-se ao perigo do contágio, que existe em toda parte e que em toda parte pode contar com a cumplicidade dos nossos próprios instintos. Quinto, as tuas leituras. Cuidado, cuidado com os olhos. Não permitas nunca, sob nenhum pretexto, que eles se fixem em nada que possa ofender, no mínimo, a pureza da tua alma. Não esqueças que no mundo atual pulula em torno de ti uma multiplicidade de inimigos. Na rua, no teatro, no cinema, vês e lês coisas que ocultam milhares e milhares de tentações. Vigia em toda parte e sê cautelosa, mas vigia de modo particular as tuas leituras, porque este inimigo é o mais traiçoeiro. Pode vir-te de uma pessoa que julgas amiga, até do próprio colégio onde vais para te educar, para adquirir a formação da tua alma. Há livros frívolos, que são o escárnio, não só da moral, mas também do bom estilo literário. De maneira que, embora te aconselhe que leias muito, é um postulado da cultura. Peço-te não menos encarecidamente que não admitas livro algum que se ria da moral, proponha conceitos frívolos da vida e fomente a liberdade de costumes, aberta ou veladamente. Esses livros, mesmo no que respeita ao estilo,
são em regra torpes e imundos. Por este motivo, é pena perder o tempo com eles. Tal literatura não ajuda a cultura e abre um abismo sepulcral em que se enterrarão, desfeitos em pó, os belos sonhos das mães e os nobres ideais das raparigas. Mas, por desgraça, há mestres do bom estilo, especialistas da arte de escrever, homens que receberam de Deus uma pena maravilhosa e que se não envergonham de molhá-la no lodo. Esses, com ondulações de serpente, descrevem as belezas, as alegrias, os gozos da vida impura que desejam excitar e propagar. Tende cuidado. O estilo é o homem, como vós sabeis. Estes escritores são os mais perigosos, porque com o poder irresistível da sua pena, acabam sempre, mais cedo ou mais tarde, para atrair a sua própria degradação à alma dos seus leitores. Viel Talent und wenig Charakter. Muito talento e pouco caráter. Esta frase poderia pôr-se como rótulo nos livros desses escritores, que, embora se considerem semideuses, são uns imundos irracionais. Por muito artística, porém, que fosse uma taça, não seria motivo para o levares aos seus lábios e sorver o veneno contido nela. Cuidado, que nesses livros artísticos não esteja a morte da tua alma. Pensa que ninguém passa sobre o lodo sem se manchar. E para que escavar numa esterqueira, ainda que esteja semeada de ouro em pó? Se, graças a Deus, podes encontrar na nossa literatura abundantes diamantes? Temos de reconhecer, com profunda tristeza, que a literatura atual, a literatura moderna, não é, em grande parte, mais que um panegírio de falsos amores, de abusos e aberrações da vida sexual. Se esse grupo de novelistas e poetas tivessem razão, teríamos de admitir que o homem se eleva, não pelos seus pensamentos nobres, não pelos seus desejos santos, mas somente pelos seus baixos instintos, pelos seus desejos sexuais. Mas nestes, precisamente, ele assemelha-se a qualquer animal. O que mesmo nisto distingue é a orientação dos seus instintos, dentro de uma norma racional e para um fim superior. De modo que está alerta e se precavida nas leituras. Que tristes são essas palavras que uma rapariga escreveu. Ao princípio buscava o prazer sensual nas novelas. Mais tarde procurei-o na realidade. Não imites as raparigas que leem à torto e à direito tudo quanto encontram ao alcance de sua mão. Quem devora tudo o que aparece, arruína fatalmente o seu estômago. Sexto, livros. Não penses agora que vou falar-te daqueles célebres livros de cavalaria que faziam o encanto das mulheres de antanho. É pena perder o tempo com tais leituras. Excitam a tua fantasia e enchem-na do romantismo oco. Quando há tantos livros ótimos que não tens tempo de ler, é loucura aproveitar os teus momentos livres com esta literatura vazia. Mas não é precisamente a esses que desejo referir-me. É sobretudo aos livros imundos que talvez já tenhas lido, e essas revistas humorísticas sem pudor, e a esses folhetins que alguma de tuas companheiras leem, às furtadelas em casa, cheias de emoção, com o coração palpitante e a fantasia incendiada. Tais leituras são tão prejudiciais ao sistema nervoso como o álcool, a nicotina ou a cafeína. Suponho que te sentirás ofendida se alguém tiver a ousadia de oferecer-te semelhantes leituras e de querer iniciar-te nos seus segredos. Mas bastantes mulheres raciocinam de modo muito estranho no que respeita a este particular. Leem sem tom nem som, sem encomendar-se a Deus nem ao diabo, o primeiro livro que encontram, mesmo sabendo que é dos que ofendem as suas crenças religiosas e a sua moral. É que eu apenas quero saber que coisas se escrevem aí. De qualquer modo, isto nada me prejudicará. Não leio com má intenção, mas por curiosidade.
Concedo, sem reparo, que se não leia o livro com má intenção, mas por curiosidade. O que não posso admitir é que esta leitura não prejudique. Tu também não acreditarias em mim se eu te dissesse que não morreria por entrar na farmácia a fim de provar todos os venenos que ali se podem encontrar, desde que quero prová-los, não com má intenção. Não para que me prejudiquem, mas só porque quero saber como eles são. E sem dúvida, amada jovem, nas páginas de muitos livros há um pó mais venenoso que o mais forte cianeto de potássio. Nenhuma leitora é capaz de ler esses livros sem sofrer os efeitos deste pó. Há raparigas realmente incompreensíveis. Se encontram cabelo na sopa, já não podem continuar a comer. Se sentem algum cheiro no quarto, já se incomodam, não o suportam. Mas, ao mesmo tempo, devoram os livros mais sujos e pestilentos. A própria Teresa de Jesus deplora o tempo que, sendo menina, gastou na leitura de livros de cavalaria, nem todos, aliás, inteiramente decentes. Parecia-me que não eram mal gastos muitas horas do dia e da noite em tal vão exercício, em tal extremo nisto me envolvia, que se não tivesse um livro novo, me parecia não ter alegria, diz ela. Seja a tua delicada consciência o melhor termômetro das tuas leituras. Escolhe um livro, o que quiseres, o mais artístico dos escaparates. Se encontrares nele alguma passagem que ofenda, no mínimo, a pureza da tua alma, tens suficiente força de vontade para passar essas páginas sem as ler? E se te encontras repetidas vezes com semelhantes passagens, deixa o livro, queima-o. Não te arrependerás se seguires esta regra e toma para teu lema o do antigo poeta. Meu Deus, dai-me um coração reto e uma inteligência esclarecida. Mas se tiveres de negar-me um destes dons celestiais, nega-me a ciência deslumbrante e dá-me um coração puro. Ferenc Versegui. Na tua idade, é imprescindível que leias, além de novelas e livros científicos, alguns livros sérios, dos que formam o caráter e educam a vontade. Quer dizer, em vez de lê-los como costumas fazer com as novelas, tens de meditá-los, saboreá-los capítulo por capítulo. Verás que reta orientação te dão esses livros e essas meditações e como tonificam a tua vontade. Naturalmente, para este fim, hás de escolher os melhores livros. Não quero enganar-te dizendo que é fácil essa espécie de leitura, pois que encerra pensamentos profundíssimos. Mas se durante o dia podes consagrar 10 ou 15 minutos a um destes livros, farás os teus trabalhos com mais ânimo e com uma energia mais fresca. Seria um costume muito proveitoso ler cada noite, depois das tuas orações, algumas frases dos evangelhos e meditá-las até adormecer. Experimente e verás que profunda influência exercem na tua alma. 7. Diários e revistas. Não acreditarás indiscriminadamente estas leituras. Deves escolher. E julgo até convenientemente dizer-te que não perderia muito a tua formação espiritual se durante teus primeiros anos de juventude não os lesses. Terás tempo mais tarde para isso. Como, no entanto, hoje se encontra muito espalhada esta espécie de leitura, é natural que também te interesses pelos acontecimentos do dia. Se dispões de tempo, não te proíbo em absoluto que o faças, mas alerta com essas publicações. Nem todas te convêm. A maior parte delas saem das mãos de editores cuja preocupação principal é o maior êxito material possível. Cuidam, por isso, muito pouco de pôr os seus artigos e ilustrações de harmonia com os princípios da honra ou com os conceitos morais da vida. Os contos, as poesias, as novelas, para não falar das sessões de correspondência e anúncios, abertamente ao serviço da imoralidade, não passam de historietas amorosas que ou apregoam a vida imoral às claras ou a introduzem subtilmente no ânimo do público.
Querida rapariga, sabes já qual é o teu dever neste ponto. Há diários e revistas de primeira categoria e de orientação segura que podes ler com tranquilidade. Mas, se por qualquer motivo tiveres de ler outros periódicos, cuidado sempre com os contos e novelas que ali se publicam. Como regra, não leias, porque se devemos fugir da serpente, é antes dela nos ter mordido. Depois é inútil. 8º, quadros. Sê cautelosa também no que refere às exposições, tanto de escultura como de pinturas. O quadro, a estátua, qualquer objeto de exposição, somente são dignos de ser contemplados se despertam em ti pensamentos nobres. Quando ofendem a tua alma, no mínimo que seja, ainda que se trate de Vênus de Milo, de fama universal, o teu dever é desviar o olhar. E que dizer dos chamados postais artísticos, que, sob o lema de história de arte, escandalizam e instigam muitas vezes ao pecado? Os artistas clássicos da Antiguidade e da Idade Média apresentam frequentemente o corpo humano despido. As suas obras, porém, não estão orientadas para excitar a sensualidade, mas para irradiarem o poder do espírito, este poder que comunica ao homem domínio sobre o corpo. Eles procuram conciliar o sensível com o suprassensível e representar no corpo despido o corpo glorificado. Nas suas obras, o rosto distingue-se por uma expressão de extraordinária gravidade. O próprio corpo nu leva selo de nobreza divina. É possível que até essas estátuas antigas perturbem a tranquilidade da tua alma delicada. Em tal caso, não as olhes. O que é incontestável é que os artistas modernos, na sua maioria, não intentam com os nus outra coisa senão excitar a sensualidade. Ainda mais pintores há que se aproveitam do nu para encobrir um impotente e inepto da sua arte. Não dês crédito às razões que algumas pessoas apresentam para defender teorias diferentes. O corpo do homem também foi criado por Deus, portanto não pode haver nele nada indecente, ou que me não seja lícito olhar. Sabes a que extremos levaria tal doutrina? Severa contigo mesma, não olhes sem um motivo sério, nem mesmo o teu próprio corpo, nada que possa excitar as baixas paixões. Verdade é que Deus criou o corpo do homem e que este corpo é uma obra-prima. Nele descobrimos a mão do Criador e a sua providência admirável e amorosa, com maior facilidade do que em qualquer outra criatura. O mal, claro está, não se encontra no corpo humano, mas sim na fraqueza de quem o contempla. Com isto deve contar tanto o artista como tu. Por mais acabados e artísticos que sejam, o quadro, a estátua, a película, se provocam as nossas inclinações pecaminosas, não podem pretender a categoria de verdadeira arte. Porque obra-prima é aquela cuja contemplação não é perturbada por nenhuma excitação grosseira. Corolário do prazer estético é a serenidade da alma. Sim, para nós o corpo humano é santo e pode ser objeto de nosso interesse, mas só na medida que serve de instrumento da alma e quando manifesta os seus sentimentos e afetos. No momento em que o artista mostra o corpo por si mesmo, já reduz a alma à escravidão. O estado de desordem por ele assim criado ofende o nosso sentido moral e excita a sensualidade. Não só as leis da ética, como também as da estética, exigem que só se apresente nu o corpo com o fim de manifestar fenômenos espirituais e nunca por si mesmo. Faz subir o sangue ao rosto pensar que os escultores pagãos, gregos e romanos, procediam muito mais corretamente neste ponto que os pintores e escultores cristãos dos nossos dias. As estátuas antigas, ainda que despidas, encontram-se tão regularmente saturadas do espiritualismo e delicadeza que não nos escandalizam. Pelo contrário, os nus dos artistas modernos não passam muitas vezes de um foco de pensamentos imorais e baixas concupiscências.
Que fim tem em vista, nos salões e nas exposições, os intermináveis nus, as academias dos pintores modernos, em regra, os de menos talento? Querem fazer arte? Querem uma contemplação abstrata, estética? Não temes a mal se te digo sem rodeios o que querem. Querem explorar propositadamente os instintos do bruto que há em nós. Queres prestar-te à ignóbil exploração? Resumindo, é-te permitido contemplar um quadro ou uma estátua do nu? A resposta depende das circunstâncias. Primeiro, que fim teve em vista o artista ao apresentar despido o corpo nu? Segundo, que espécie de temperamento é o teu? Se o fim do artista foi produzir uma excitação impúdica e exaltar os instintos animais, e por desgraça é este o objetivo da maioria dos quadros modernos, então passa com asco diante dessas obras. Se, ao contrário, o artista se propôs representar o corpo humano para expressar assim mais fortemente uma ideia elevada e moral, por exemplo, no magnífico corpo de Laocoonte, então podes contemplá-lo. Mas, neste caso, tome em conta a segunda condição. Atende ao temperamento. Há raparigas que, pelo seu sangue frio e pela sua excelente formação, dominam perfeitamente a vontade, a ponto de tais obras não as perturbarem. Estas podem olhar ordinariamente os nus sem qualquer perigo. Oxalá todas as jovens tivessem esse domínio das suas paixões. Há outras que, no momento, são tão assaltadas por maus pensamentos, mas o são mais tarde. Em tal caso, apenas se lhes apresentam esses pensamentos, devem procurar afastar a contemplação do quadro, da estátua, pensando noutra coisa, lendo ou ocupando-se em qualquer trabalho. Finalmente, há outras excessivamente sensíveis, que não podem contemplar as obras-primas sem serem acometidas de maus pensamentos. Estas não devem contemplá-las. Portanto, qual é a regra? Não olhes nada que esteja para além das tuas forças, que suscite em ti maus pensamentos que não possas depois dominar. Não esqueças, porém, que há quadros e estátuas demasiado fortes, demasiado crus, para toda rapariga que estime o seu pudor. 9. Teatro-cinema. Também devo chamar-te a atenção para o perigo do teatro e do cinema. A crítica dos periódicos, esplendidamente paga, na sua maior parte pelos autores ou empresários, louva encomiasticamente todas as peças, de modo que é quase impossível saber antecipadamente se vão impingir-te ou não, durante 3 horas, as imoralidades mais refinadas. Críticos de fama mundial, críticos imparciais, têm afirmado que hoje em dia o teatro e, sobretudo, o cinema têm muito pouco que ver com a arte. Tu mesma terás podido observá-lo. Basta deitar um lance de olhos à tua volta e de há alguns anos para cá. Em que teatro se representam as obras dos grandes dramaturgos, as peças clássicas, as obras consagradas? Se houve exceções, foram raríssimas. Ao contrário, as obras modernas, saturadas de imoralidade, adultérios, seduções, amores secretos, são o pão nosso de cada dia. O vulgo aprecia mais estas, dão maior rendimento, concordo. Mas que ninguém advogue em favor de tais teatros sob o pretexto de cultura. Se tivessem razão, alguns dramaturgos e novelistas modernos teríamos de fazer constar com assombro que o objeto mais sublime e elevado que se pode propor ao homem é a satisfação da vida sexual, dos baixos instintos. Mas é este, na realidade, o fim do homem? Será precisamente por este ponto que nos elevamos do nível do animal? Onde achar hoje uma obra teatral sem uma história amorosa? Ainda mais sem relações pecaminosas? O que fica de semelhantes obras no ânimo do espectador é que o objetivo principal da vida é o amor. Isto é mentira. O amor, este amor de novela e teatro,
limita-se a uns escassos anos na vida humana, e ainda durante esses anos é somente uma das inumeráveis coisas a que se dedicam os mortais. Antigamente, o teatro era um instrumento ao serviço da cultura. Servia para corrigir os defeitos. Hoje em dia, as salas de espetáculos não são mais do que lugares de corrupção em que se atiça positivamente o fogo das paixões. O simples anúncio, atrativo de muitas películas, o próprio título de muitas obras teatrais, são sedução e incentivo para a imoralidade. Catão, o velho, não queria o teatro permanente, porque este, no seu sentir, levava o povo à imoralidade. E Sêneca, apoiando-se na experiência, escreve: não há coisa mais perigosa para os bons costumes que o teatro. Nele nos acometem os pecados com maior facilidade sob o véu do prazer. Ao sair do teatro, sou mais avaro, mais vão, mais sensual e até mais cruel, mais desumano. Por desgraça, não há motivo algum para retificar a respeito do teatro moderno o juízo severo dos pagãos. Não afirmo desde já que a literatura moderna seja completamente vazia de obras de grande valor. Mas os acontecimentos literários de categoria perdem-se no meio dos inumeráveis e fúteis livros e peças teatrais que pululam e se introduzem com charlatania no mercado. Passa-se conosco o que se passa com o jardineiro que não trata do seu jardim, pelo que neste, junto das rosas, crescem os cardos, a cicuta, a beladona, e os porcos fossam a seu prazer nos canteiros de flores que ainda restam. De maneira que, se te apregoam as excelências do teatro moderno, se lês a literatura moderna, não esqueças um só momento que a sensualidade excitada por estas obras jamais elevará a dignidade e o decoro da mulher. Tais escritores não fazem senão encobrir, com o rótulo de arte, as muitas imoralidades que hoje não se atrevem ainda a propalar abertamente. Portanto, não temas ser uma antiquada na arte, na cultura, se escolhes com esmero as obras teatrais ou películas a que vais assistir, o livro moderno que vais ler. Em muitos casos, basta o título para saberes que tal obra é suja e grosseira. Sei que intencionalmente não irás ver essas peças, mas se vais de boa fé e te encontras com semelhante provocação, talvez não possas retirar-te sem chamar a atenção, mas podes afastar os olhos, e não deixes de fazê-lo. Enquanto dura a cena imoral, ou passa a imagem inconveniente, preservar-te-ás de tentações se seguires este conselho, e se puderes refrear a curiosidade, que é natural em tal casos. Na guarda da pureza, o teu princípio deve ser este: é preferível ser mais tímida que o necessário a ser mais ousada do que o devido. 10º. Baile. Depois de tratar do teatro e do cinema, aí vão agora algumas palavras a respeito do baile. Já estarás pensando assustada que tu vou proibir. Calma, rapariga, calma. É certo que essa loucura do baile, que se estende na sociedade atual, assenta bem a qualquer, menos a uma rapariga sossegada e de sério pensar. Há boa parte de razão no juízo severo dos antigos romanos, que contavam o baile entre as coisas indignas dos homens livres. Muitas jovens que têm a febre do baile deveriam ler as palavras com que Cícero defendeu a Coulson Murena, acusado de ter bailado. Não há que lançar imprudentemente tal acusação contra um cônsul romano. Que crimes cometeu até agora para se poder acreditar em semelhante coisa? Não dança senão o borracho e o louco. Ainda que o impor-se às tuas pernas, uma dura ginástica de várias horas na sala de baile, demasiado quente, cheia de pó e com ar viciado, não seja a diversão mais saudável. Não temas. Eu sou mais moderado que Cícero e não te proíbo em absoluto o baile. Em seu tempo e lugar, pode ser uma diversão honesta para as raparigas de caráter. Talvez perguntes com surpresa:
que tem que ver o baile com o caráter? Pois justamente a dançar se tornam patentes o caráter firme e a voluptuosidade repulsiva. Até talvez não se descubram uma e outra em nenhum outro ponto, com maior facilidade que no baile. O baile é a grande prova em que se revela o caráter. Em cada movimento, em cada olhar, em cada palavra, se vê o que tu sentes no íntimo. O caráter deformado aproveita esta ocasião para a frivolidade, para fomentar as baixas concupiscências. Ao contrário, a rapariga de caráter reto não esquece então que se o rapaz com o qual dança deve ser cavalheiro e tratá-la com respeito, ela, pela sua parte, deve estar alerta para recalcar o mais pequeno pensamento ou desejo que ofenda sua pureza. A rapariga de caráter sabe escolher o companheiro de baile e mantê-lo sereno, numa atitude diferente e delicada. Presta atenção aos passos da dança e ao mesmo tempo imprime o ritmo à conversação. Esta rapariga, do mesmo modo que não teme resvelar no pavimento do salão, também não deve recear que o baile termine com uma queda moral. Não assim as jovens débeis de caráter, que somente procuram deslizar graciosas no pavimento, esquecendo a importância que tem para o caráter o seu comportamento nessas situações. Posso afirmar com plena convicção que a conduta das jovens durante o baile é a melhor prova da firmeza de seu caráter e do seu nobre modo de pensar. Por outro lado, não deixa de ser verdade o que diz o provérbio: Bien tans geht der Teufel gerne. O diabo toca violino com maior prazer durante o baile. Quer dizer, o baile é sempre ocasião de perigo. Portanto, nunca vás a um baile sem primeiro ergueres a tua alma a Deus, numa oração breve, pedindo-lhe que conserve a brancura da tua alma, preservando-a de toda a mancha. Se observares tudo isso, podes tomar parte nos bailes, mas em bailes decentes. Alguma leitora, ao ver estas linhas, replicará que, segundo o exposto, se deve condenar em absoluto a maneira de dançar de hoje, porque o baile moderno não é outra coisa senão a excitação consciente dos baixos instintos. Claro está, volto a dizer, eu dou licença unicamente para bailes irrepreensíveis, porque há bailes que parecem destinados a macacos, a cabras, a mulheres que há muito passam a linha de demarcação do porte honesto. Tu sabes distingui-los. 11º. A verdadeira senhora. Entusiasmam-te as heroínas da história: Débora, Judite, Santa Joana d'Arc, Dom Leonor, Dom Filipa de Vilhena, Santa Isabel. Pois bem, não há no mundo heroísmo maior, nem triunfo mais glorioso, que saber impor aos baixos desejos do instinto a lei da razão, como não há escravidão mais humilhante que gemer acorrentada ao jugo das paixões. Pensa bem nos momentos difíceis, quando te vires em transe de sustentar novos combates. Aparece sempre, em todas as partes, como jovem de espírito delicado. E seja a tua conduta exterior expressão dos teus sentimentos, para que todos quantos para ti olharem possam recordar o pensamento de Schiller na sua célebre poesia do Sino. Não posso aconselhar-te os requebros e os afetados doiner que algumas raparigas puritanas confundem com a verdadeira senhoria. Tenho, pelo contrário, a vista posta naquelas damas medievais cuja mão estava sempre aberta para mitigar as dores da pobreza e da desgraça. O seu rosto recatado só se descobria para administrar justiça ou para exercer a misericórdia. A verdadeira dama só infunde respeito e em ninguém desperta maus desejos nem ousadas liberdades. Diante dela, o jovem recorda sua própria mãe e irmã e considera ignominioso aproximar-se com baixos desejos, como consideraria um ultraje que outro fizesse isso com sua irmã ou mãe. Queridas raparigas,
Não vos sentiríeis verdadeiramente felizes se pudesseis ver naqueles versos do poeta a vossa própria imagem? Toda a paz, todo o amor, toda a bondade, toda a ternura que de ti me vem, amparam-me essa triste mocidade, como nos tempos em que tinha mãe. Quanto eu te devo? Ódio, impiedade, indignações e raivas contra alguém, loucuras de rapaz, tédio, vaidade. Tudo isso perdi, e ainda bem. Salvaste-me, trouxeste-me a esperança. Nunca me tires mão, não, linda criança. Linda e tão boa, não o farás talvez. Pois que perder-te, meu amor, agora, ai que desgraça horrível. Isto fora perder a minha mãe, segunda vez. Antônio Nobre. Tendes nas vossas mãos esta felicidade, e acreditai, não há outro caminho que possa algum dia dar satisfação aos profundos anseios da vossa alma. Se o procurais na exteriorização moderna e frívola, tarde ou cedo chegará a triste desilusão. 12º. Entre santa e santo. Se tens este conceito do teu sexo, ele tornar-se-á evidente em todas as tuas conversas e no trato. Por agora não deves procurar a companhia dos rapazes. Se, porém, te encontrares alguma vez no meio deles, não deves perturbar-te. Os teus sentimentos nobres serão a salvaguarda da tua conduta. Na conversação, nos olhares, no jogo, nunca percas de vista os teus deveres de mulher cristã. E não hás de permitir-te, com nenhum rapaz, aquilo que verias com maus olhos outra jovem fazer com o teu irmão. Quando sentires que o jogo, inocente ao princípio, passa a ser ocasião de pecado, por exemplo, se dá uma prenda e há que pagá-la com um beijo ou outra inconveniência qualquer, sê hábil, discreta e caminha noutro sentido o bom humor e o jogo. Não copies nunca gestos ou maneiras dos rapazes. Com eles destróis a graça do teu sexo e prejudicas o teu caráter. Vontade firme, temperamento de aço, isso sim. Correção, delicadeza. Tudo isso deve ser o teu sonho. O sentimentalismo, os beijos, as carícias, os mimos incessantes, guarda-os para os pequeninos. Habitua-te a mover-te com dignidade. Sê carinhosa, mas nunca pegajosa. O sonho é o anjo mau. Algumas raparigas são capazes de sonhar durante semanas com uma figura de novela. Vão tecendo grandes planos para o futuro e nem sequer notam o momento em que o sentimento se transforma em sensualidade. Cuidado! Recomendo às raparigas que não admitam demasiado a companhia dos rapazes antes de chegar à idade de casar. Perdem em delicadeza e recato o que ganham em coqueterie e intriga. O amor não é jogo de meninos, nem os anos de juventude estão destinados a aventuras e frivolidades. Não deves manter relações mais estreitas com nenhum jovem enquanto não estiveres em condições de poder pensar seriamente no casamento. Qualquer intimidade que não seja orientada para este fim é brincar com fogo e expor a perigo iminente a decência e honra. Com toda a verdade, reza o adágio popular. Põe-se o lume ao pé da estopa, vem o diabo e sopra. A mulher em seu trato com o homem deve sempre guardar prudente distância. De contrário, muito facilmente sofrerá as consequências. 13º. O teu noivo. Muitos passos falsos evitarás se pensares frequentemente que um dia, seguindo os planos de Deus, jurarás fidelidade eterna a um homem que será o teu esposo. Ora, para que em teu branco e puro véu nupcial não haja qualquer nódoa, conserva com pudor a inocência virginal para o futuro companheiro que Deus te reserva. Tua alma é realmente pura? O teu modo de pensar é reto? O teu coração é são? Guarda todas as tuas forças, todas as tuas ilusões, todos os teus pensamentos para aquele amor, grande, único,
com que hás de unir-te para toda a vida com o teu futuro noivo. A sua figura há de ser para ti como o anjo custódio que guarda o teu grande tesouro, a pureza de que brotarão mais tarde as flores do teu amor e a vida da tua família. Com a tua vida de hoje, pura, sem mancha, virginal, hão de confluir as dádivas sagradas que o teu noivo deixará cair nas tuas mãos prementes. A mulher completa não procura conquistar mais que um homem, o seu futuro esposo, e prepara-lhe o mais rico presente, um corpo puro e uma alma incontaminada. Não poderás ser feliz a tua vida de casada se não for pura a tua vida de solteira. Disto se tira a conclusão de que tão somente podes permitir-te aquelas relações que têm por objeto o matrimônio, como ainda estás só na idade oportuna. Os demais amores são brincadeira imprudente e falta de caráter. 14º. A limpeza exterior. Às anteriores admoestações, quero acrescentar, no entanto, uns conselhos de ordem puramente prática. Ama a limpeza exterior. Lava-te várias vezes ao dia e banha-te com frequência, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Pela manhã, sobretudo no verão, lava-te até a cintura com água que deves ter no teu quarto e que para esse efeito deves tirar da torneira a noite anterior. Faz diariamente, mesmo de inverno, com preferência antes de te deitares, lavagens íntimas com água ligeiramente temperada. A sujidade pode ser causa de tentações e moléstias. A ordem exterior contribui para a ordem do espírito. Não quero afirmar com isso que toda rapariga elegantemente vestida tenha devidamente em ordem também o seu interior. Infelizmente, não é assim. Mas é verdade que a desordem interior da alma se reflete facilmente no exterior. A rapariga descuidada, de vestidos sujos, cara e mãos por lavar, unhas bastante crescidas e nada limpas, em regra, é desleixada no seu porte íntimo e propensa à grosseria. A limpeza exterior é, em muitos casos, garantia da pureza interior. Aumenta a nossa simpatia por tudo que é limpo e faz-nos circunspecto em tudo o que pode manchar a nossa alma. É interessante este fato. A que se banha com frequência e cuidado, conserva mais facilmente limpo o espírito, como se por encanto o corpo asseado afastasse espontaneamente o que pode manchar a alma. É todavia necessário teres presente, ao banhar-te, que o teu corpo é templo de Deus. Respeita-o e evita sempre o que pode ofender o Senhor, que habita em ti. Não sabes que vossos corpos são templos do Espírito Santo? Escrevia São Paulo aos cristãos de Coríntios. É possível, não obstante, que a questão de limpeza desperte escrúpulos em algumas raparigas. A essas desejo tranquilizá-las, dizendo que o banho é bom, mesmo santo, quando praticado com reta intenção e com o devido recato. Não quero dizer-lhes que devam submergir-se na tina vestida dos pés à cabeça, mas também não aconselho que façam exibições de seu corpo despido, nem sequer estando sós. E que dizer das piscinas, solários, praias, em que, sob o pretexto de saúde e pele bronzeada, se expõem os corpos femininos? Toda a jovem amante da pureza, se acaso tem de ir para tais lugares, deve saber portar-se com modéstia, evitando tudo o que desdiga dos sentimentos verdadeiramente cristãos. 15º. Morre e ressurge. Não quero enganar-te, querida jovem. Digo-te sem eufemismos. É coisa bastante difícil educar de tal modo a vontade que ela obedeça como um cordeiro aos ditames da reta razão. Por este motivo, deves lançar mão de todos os meios que possam ajudar-te.
É um dos poucos casos em que a negação é o caminho. Negação de si mesma? Ih, replicam muitas jovens. Hoje estamos na época de afirmar a vida. Hoje em dia não se pode falar senão de viver com intensidade. Hoje todo mundo quer viver a sua vida e não diminuí-la, não pô-la em surdina ou negá-la. Atende um momento. Vamos a ver. Sabes o que é a abnegação? Talvez não saibas. Se soubesses que ela é um desejo e um meio de obter esta vontade forte que dizes não ter, mas que desejavas possuir, porque a reconheces absolutamente necessária para ter um caráter nobre, talvez te detivesses alguns momentos a ler estas linhas com gosto. Negar-se a si mesma é orientar devidamente as inclinações desordenadas e os desejos carnais. De modo que, repare bem, não se trata de calcar a natureza, nem de atacar as capacidades do nosso ser, já que sem estas nada valeríamos. O fim da abnegação é vigiar os desejos desordenados, refrear os excessos que podem pôr em perigo a nossa própria dignidade. Reconheces que estamos cheios de defeitos, portanto necessitamos de um freio. A abnegação obtém-nos, como resultado, o domínio de nós mesmos, já que sabemos não haver dúvida de que fatalmente se perde toda a rapariga que, por falta de abnegação, se deixa vencer das paixões. A abnegação dá-nos paciência para com nós mesmas e para com os outros. Sem ela, nada podemos na vida social. A abnegação dá-nos o triunfo sobre o próprio eu, triunfo sem o qual não há ideias nobres e sublimes, não há personalidade nem caráter. Esses objetivos não podem obter-se senão com arrojo e bravura, com a violência feita às más inclinações. Esta violência que chamamos abnegação não é um fim, não é mais que um meio, uma manobra, um estado de transição para chegar à vitória e conseguir a alegria a que pode aspirar na vida toda a jovem guiada por um alto ideal. Em compensação, as que falam de satisfazer livremente os instintos, de viver a sua vida e se inclinam, covardes, perante qualquer desejo desordenado, são justamente as que perdem o sentido da verdadeira alegria e abalam a própria vontade, o próprio caráter, a própria saúde e também a dignidade feminina. É preciso viver a vida intensamente. De acordo, mas isso não significa deixar em plena liberdade os instintos. Significa, pelo contrário, governá-los melhor, com mão firme, porque nisso é que está a verdadeira felicidade. Sob uma grande pressão, a água alcança uma força incrível e a locomotora arrasta toneladas de peso, como se fosse fardos de palha. É assim a força da abnegação. Levanta nossa natureza caída que se arrasta. Compreendes a frase do Evangelho? Para que o grão produza, tem de morrer primeiro. É também este o sentido da frase célebre de Goethe: morre e ressuscita. 16. Almas raquíticas. Tens visto alguns desses meninos pálidos, macilentos, com as pernas, o colo ou o dorso oprimidos por um aparelho e que se vão arrastando, curvados, sob o peso dos seus males? A todos inspiram compaixão. Pobres meninos! O que é ser raquítico? Se tivéssemos uma lâmpada, como a do célebre conto de Aladino, com que pudéssemos ver a alma dos outros, como nos veríamos obrigados a exclamar a cada passo: pobres almas raquíticas! Quais seriam elas? Essas que, devido às mil comodidades da civilização e à preguiça que se entregam, perderam toda a energia. São como a cera, cedem sempre,
não suportam o menor esforço. Repugna-lhes todo o dever, todo o domínio próprio, toda a abnegação. Talvez ainda nutram a inteligência com certas leituras, mas a vontade, a que é mais necessária e que tem o primeiro lugar na vida, é frouxa, anêmica, inútil. Pobres almas raquíticas! Rapariga, queres tu permanecer em tal estado? Permanecer, perguntais-me. Mas acaso eu sou assim? Sim, não tenhas dúvida. O raquitismo corporal, graças a Deus, é bastante raro entre os meninos. Mas o raquitismo espiritual, precisamente pela fraqueza da vontade, é coisa geral, inata. Temos de submeter-nos a um tratamento especial para nos curarmos. Tens um irmãozito de 4 ou 5 anos de idade? Observa sua conduta e verás como nele predomina a vida corporal. Se à merenda a tua bolacha é 1 centímetro maior que a sua, como grita, como choraminga. E como ainda não sabe resistir aos seus desejos, quão pouco se domina. A sua vontade é débil, portanto. 17º. Robustece a tua vontade. É, pois, de grande importância, pelas suas consequências práticas, o conselho que te vou dar em seguida, relativo ao robustecimento da vontade e à disciplina do corpo. As raparigas que mais depressa tropeçam no caminho da moral são as que, perante as exigências dos seus sentidos, não resistem e consentem em ser joguete de desejos instintivos. Quero chamar-te a atenção de modo especial para este ponto. Acostuma o teu corpo a um pouco de abnegação. Renuncia de vez em quando às coisas que seriam muito agradáveis aos teus sentidos e que te não são proibidas. Não digo a miúde, mas de vez em quando, à maneira de prova, para ver se tua vontade adquire firmeza. Abstém-se de beber durante 1/4 de hora ao chegar a casa, morta de sede, depois de um passeio. Ao comeres os teus doces favoritos, deixa um bocadinho, e se algum prato sabe a queimado, come-o, sem proferir palavra. Se chegas com apetite das aulas ou da oficina, não resmungues, não diga à tua mãe nem à criada que não podes esperar nenhum momento pela comida. Ao servires-te da sopa, por muito apetite que tenhas, não te ponhas a sorver com avidez. Antes, impõe disciplina ao teu estômago exigente. Por muito que as montras das pastelarias aguçem o teu apetite, não deites logo a mão ao porta-moedas. Resiste, uma vez por outra. Se ao lavares-te, se te escapa às mãos o sabão, não te zangues, mas solta uma gargalhada e diverte-te com a maçada de o apanhar. Se rebenta o cordão do sapato, quando mais pressa tens em vestir-te, não o atires ao chão, mas trauteia uma cançãozinha alegre enquanto enfias outro. Se te escapar das mãos um embrulho com os livros que levas, não te impacientes, mas apanha-os com bom humor e toma um ar alegre. Se não sabes desatar o cordel, não pegues logo na tesoura. Procura desamarrar com paciência o nó górdio, sem lançar mão da espada. E quando o sol de maio envia os seus alegres raios, procura ficar tranquila a trabalhar seriamente ou a estudar em seus livros, em vez de te pores a bailar. Agora, algumas perguntas. Pela manhã, quando soa a hora de te levantares, sabes saltar imediatamente da cama com bom humor e não bocejar e estender-te de novo apesar da tentação que oferece uns lençóis quentes e a fofa almofada? E depois do longo passeio, quando já não podes com as pernas de tanta fadiga, sabes andar de corpo direito, sem abandonar as boas maneiras? Com a companheira que te é tão antipática, sabes portar-te afavelmente? Se te mandam fazer qualquer coisa,
Cumpres imediatamente, sem réplicas, ainda que te custe? E se não encontras depressa o que procuras, sabes dominar os teus nervos? E se te irritam, sabes responder sem mau humor? E se abrem a porta, não olhas imediatamente para lá? E se recebes uma carta, sabes esperar um momento antes de a abrir? E se alguém te ofende, sabes aplicar o penso frio de uma resposta calma à febre ardente da cólera? E se uma novidade luta por se escapar da tua boca, sabes conservar em segredo durante o dia inteiro? E depois de comer, és capaz de conservar alguns bombons e deixá-los intactos até a noite, por muito que te convide a gula? E se tens uma leitura interessantíssima, sabes fechar o livro no ponto culminante e não recomeçar até o dia seguinte? Sabes estar quieta à mesa durante as refeições? Sabes sentar-te sempre direita, ainda que estejas cansada? Talvez objetes. Essas coisas são bagatelas. É verdade, são. Mas todas as coisas grandes são feitas de insignificâncias. Com 700 pedaços de vidro, procedentes de diferentes monumentos, se fez a Catedral de Toronto, o vitral que, em memória dos mortos da Grande Guerra. Estas pequenas vitórias de todos os dias aumentarão a tua confiança em ti mesma, e assim não retrocederás facilmente perante as dificuldades com que tens de deparar na vida. A jovem que sai vitoriosa do mais difícil combate é a que se vence a si mesma. Saberá triunfar também nas demais lutas da vida, e desta dizemos que é uma rapariga de caráter. A mais pequena abnegação com que fores exercitando seu corpo, acostumando-o a seguir as ordens da razão, é um aprovisionamento inapreciável de energias para os tempos de tentação que hão de exigir de ti uma decisão firme. Assim como os acumuladores formam com pequenas cargas uma poderosa força elétrica, assim estas bagatelas te irão convencendo de que o espírito é capaz de dominar a matéria. A juventude que se conserva pura atinge o ideal mais sublime, mas só à custa de contínuos progressos, de incessantes esforços, de pequenos sacrifícios, se pode chegar às alturas. Roma não se fez num só dia, nem as grandes vitórias se prepararam numa hora. O caráter não é o primeiro prêmio de lotaria, mas que nos cai do céu. 18º. A alegria do triunfo. O melhor meio de obter força e domínio contra os excessos do instinto é, regra geral, não entrar em luta direta com ele, mas atacá-lo, por assim dizer, de soslaio pelos flancos. Não penses muito sobre estas coisas, não lhes prestes atenção. Desvia-as, pelo contrário, da tua mente quando seja possível. Em compensação, ataca a fundo a paixão dominante e põe-te de guarda contra todas as tuas fraquezas. Sempre que triunfas da preguiça ou vences a falta de pontualidade, fazes um ato de renúncia, de silêncio, de paciência. Adquires novas forças para resistir às exigências ilegítimas dos seus instintos. A que nunca se priva de alguma coisa lícita, não é capaz de evitar todas as que são proibidas. Para cair no pecado, não é necessário fazer esforço algum. Em compensação, para levar uma vida reta, é necessário uma vontade forte. O melhor método para conseguir alguma força contra os incentivos do prazer é impor à vontade uma ginástica dura, noutro campo, mediante pequenas provas, abnegação, renúncias. À força de ginástica se rebustecem os músculos. Também com ginástica se acostuma a vontade a obedecer. Torna-se fácil proceder bem e apodera-se de nós uma alegria indescritível, graças à vida espiritual que daí brota. Aquela que quando menina, quando rapariga, quando jovem, sabe refrear
em coisas pequenas, a curiosidade, a gula, a preguiça, aquela que a pé firme e com olhar sereno, o rosto luminoso e a cabeça erguida, sabe suportar o calor e o frio, a fome e a sede, aquela que sabe calar e mandar nos seus olhos, que sabe afogar a ira que lhe sobe a garganta, não correrá grande perigo diante dos assaltos do instinto. Porque à sua voz de comando, as tendências mais rebeldes se curvarão gemendo, como escravos obedientes. A que na idade de 10 anos já sabe abster-se espontaneamente de um pastel, na idade de 16 saberá vencer as tentações dos seus sentidos. Dizes que isso custa? De acordo, mas custa e dá alegria ao mesmo tempo. Precisamente a juventude gosta de tomar parte nos concursos de bola, tênis, natação. Pois bem, aí está a ocasião propícia para demonstrares a tua força de vontade e, ainda mais, robustecê-la, fortificá-la. Experimenta com regularidade esses pequenos exercícios, não só hoje ou amanhã, mas sempre. Asseguro-te que encontrarás gosto nisso. Esta mesma luta, este domínio próprio te encherá de gozo. E que dizer quando mais tarde, nas horas de luta, brotar em ti o sentimento de alegria do triunfo? Quando sentires bem palpável essa energia que nos torna capazes de vencer todos os obstáculos, isso não se exprime. Para já poderás saborear a infinita satisfação que te proporcionam os primeiros e pequenos triunfos alcançados sobre a vontade obstinada, sobre os caprichos, sobre as exigências do teu corpo. Essa plenitude, essa consciência de força que não conhece dificuldades, tê-las-á mais tarde. Que a alegria desta vitória te impulsione a perseverar. Desejas naturalmente principiar. Se me pedes que te auxilie, dir-te-ei que deves escolher um dos teus maus hábitos, de que desejas sinceramente corrigir-te. Ao princípio, deves fixar um curto espaço de tempo, por exemplo, 4 ou 5 dias. Dentro de um espaço tão pequeno, não te será difícil conseguir evitar a queda. E quando ao fim desses dias verificares que fostes capaz, poderás exclamar com alegria: Meu Deus, afinal eu sempre tenho alguma força de vontade. Na próxima semana, hei de vencer de novo. Se o conseguires, já tens a haver 2 semanas de vitória. E com isso, maior coragem para prosseguir na luta. Alguns povos selvagens têm como protetor de sua tribo um animal, crocodilo, águia, a que chamam tótem. Só lhes é permitido sacrificá-lo em banquete sagrado. Creem então que as forças e qualidades do tótem se comunicam a quantos deles se alimentam. Também tu, sempre que dominas os baixos instintos e os sacrificas, alcanças nova energia. Porque toda aquela que alguma vez saboreou tais alegrias, sente o ímpeto das suas energias bem firmes, empurrando-as para maiores triunfos. E forçosamente tem uma superioridade que não sofre confronto com a pobre infeliz que se inclina e cede, impotente, aos seus desejos carnais, como débil cana ao sopro de todos os ventos. Esta, por cobarde, a assediam sem medo, a cada momento os desejos impuros. Maria Antonieta de França dizia numa carta ao conde de Argenteau: Creia que, seja qual for a desgraça que me persiga, poderei ceder às circunstâncias, mas jamais consentirei nada indigno de mim. Na desgraça é quando se reconhece o que se vale. Querida rapariga, jamais consintas nada indigno de ti. Luta por te manter fiel a ti mesma, a tua pureza, que neste caso é o mesmo que a tua dignidade. Traz à memória a magnífica frase do pagão Boécio: Superata tellus sidera donat. Vence a terra e terás as estrelas.
E não julgues que esta vigilância contínua, esta guerra sem quartel, haja de amargurar-te a vida, ou que o domínio próprio e a abnegação sejam um peso insuportável sobre os teus ombros. É sim um peso, mas um peso que te levanta. Também as asas são um peso para as aves, mas sem elas não poderiam lançar-se nas alturas. Em todas as guerras e também em todos os combates da alma, a ofensiva é a melhor defesa. O que fizeres para robustecer a tua vontade, numa época em que não sentes ainda os ataques das baixas concupiscências, é defenderes eficazmente de antemão. Porque o robustecimento consciente da vontade chega com o tempo a dar-lhe uma têmpera especial. Para que é fraca de caráter, a que precisa de espiar, receosa a cada passo, cada palavra, cada olhar, a vida é realmente um suplício. Mas para ti não se trata disto, porque com a ginástica da tua vontade já conseguiste que esta obedeça ao primeiro olhar, qual manso cordeirito, e se defenda espontaneamente, como por encanto, num reflexo inconsciente contra todo o pensamento e desejo desonesto. Será um escudo sempre pronto. Quando a poeira das ruas quer entrar nos teus olhos, as pestanas fecham-se instintivamente para defendê-los. O melhor galardão do teu esforço será também este: a tua vontade forte seguindo o bom caminho, como por reflexo, sem dares conta disso, qual anjo da guarda, invisível e invulnerável, defenderá o teu precioso tesouro, a pureza da tua alma.